Olá, meu povo! Estamos em mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado. Eu me chamo Débora Evelyn e hoje nós vamos falar de política, bastidores, não, muitas coisas, como você já sabe. Mas primeiro, Giovana Campos, bem-vinda. Bem-vinda, minha amiga. Bem-vindo você que nos acompanha. Bem-vinda a nossa convidada, muito especial hoje. Ela é pré-candidata a deputada federal pelo PSOL. Ela já é um rosto conhecido aqui em Goiânia, do Quilombo Vó Rita, também em Sim. Trindade. E acabou de lançar recentemente um livro em parceria com o Instituto Marielle, que vai falar um pouquinho pra gente sobre. Bem-vinda, Bem-vinda, Bárbara. Bárbara. Obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui ocupando esse espaço, trazendo tudo o que eu represento nesse estado de Goiás. E Bárbara Bombom é isso, né? Ocupar os espaços, carregando toda a nossa ancestralidade e a nossa luta do nosso povo aqui no estado de Goiás. É isso que eu ia falar, gente. Bárbara Bombom, amiga. Bombom. Conta um pouquinho sobre você, Bárbara. Por que bombom? Porque bombom é bom? Porque bombom é tudo de bom. Não, esse nome quem fez foi a comunidade, né? O meu nome foi que eu criei quando eu me tornei Bárbara, foi Bárbara Franco. Foi o meu primeiro Ah, nome, mas as pessoas dizem que não era um nome que engajava, que uhum, não tinha um impacto. E um dia, numa festa das mães lá em Trindade, o apresentador, que é o Muriçoca, ele falou assim: Ah, Bombom, Bárbara, fica muito legal o Bárbara Bombom. E aí eu adotei, e as pessoas que estavam lá começaram a me chamar de uhum. Bárbara Bombom, e eu adotei. E aí eu trabalhando num bar, eu sempre falei: "Gente, eu quero ser muito famosa, meu sonho é ficar muito famosa, mas toda gente famosa tem um bordão". E Tem. aí o garçom chegou, me chamou de Bárbara Bombom, o cozinheiro gritou, porque bombom é tudo de bom. E aí já tem uns 8 anos que é esse nome com esse refrão. Muito bom, hein? Assim nasce a Bárbara Bombom. E conta um pouco da sua história, Bárbara, também, para as pessoas conhecerem mais sobre você, sobre sua vida. Vixe, falar da gente é muito difícil. Tentar resumir muitas coisas, né? Uma criança muito pobre aqui em Goiânia, né? A gente viveu na extrema pobreza mesmo, em várias ocupações aqui na cidade de Goiânia, de Goianira, de Trindade, aquilombando em vários lugares, né? Uhum, A gente vivia da feira, né? Do que sobrava das feiras, do pão de ontem nas padarias. Graças a Deus, a minha mãe e a minha avó sempre foi aquelas mulheres guerreiras, nunca deixou a gente passar fome. A gente não comia o pão do dia, mas comia pão todos os dias, uhum, né? A cesta básica, os brinquedos da UVG, né? Acho que os primeiros shows que eu fui na minha vida foi aqueles shows que era promovido na Praça Cívica pela UVG. Então a gente viveu nessa demanda aqui no estado de Goiás. Me torno uma mulher trans aos 18 anos, né? Para o nosso mundo já me torno uma mulher trans velha, né? Uma mãe extremamente preconceituosa, evangélica, né? Então eu já fui amaldiçoada, nossa. demonizada, desde antes de ser essa mulher que eu sou, né? Eu já Uhum, era uma criança que não performava o que as outras crianças tinham que performar, né? Eu uhum. falo até que travestibilidade para mim era quando eu me vestia de menino, porque eu não me reconhecia, né, então, para mim foi muito difícil olhar no espelho e não me reconhecer. E aí aos 18 anos eu me torno essa mulher, né, eu estava até comentando ontem, foi um pano na cabeça e um batom que me fez me tornar uma mulher, e ser Bárbara Bombom. E tô aí nessa construção, é um pouco disso, é porque é muita coisa, se a gente for lembrar de tudo, vamos ficar só nessa do passado. Fala um pouquinho do seu livro também, que você lançou recentemente, um pouco da história do livro, dá um spoilerzinho, mas não conta tudo pra pessoa comprar, né? Ele é gratuito. É É gratuito? gratuito, Ah, que gratuito. legal! A gente Nossa! baixa pelo Instituto Marielle, né? Chama Rosas da Resistência. É um livro com 10 mulheres negras não eleitas do país inteiro. Eu sou a única representação do estado do estado de Goiás e do Centro-Oeste goiano. É muito incrível, né? Sair de onde eu saí, porque eu venho da prostituição, né? Quando eu me torno aos Uhum, 18 anos uma mulher trans, não tem um espaço que me acolhe, o espaço que me acolhe é a prostituição, né? As pessoas falam assim: ah, eu fui para a prostituição pelo dinheiro. Eu não fui para a prostituição pelo dinheiro. O dinheiro faz parte da vida da gente. Eu fui para a prostituição pelo reconhecimento. Eu queria ser reconhecida, eu queria ser vista, eu queria ser desejada, e o espaço que eu tinha para ser desejada era a prostituição. Então, ali, naquela esquina, naquele local, eu era uma mulher desejada, eu era uma mulher bonita, eu era uma mulher, como se diz na rua, que batia a porta. E passei por tudo isso, faxina. Eu saio da prostituição porque uma colega minha que foi morta a pedrada.
eu não fui trabalhar nesse dia e a que ficava comigo foi morta a pedrada, então eu não Meu quis mais Deus. ocupar esse espaço. Então, quando eu venho ocupar esse espaço agora no cenário político, e me falaram assim: "Bombom, vamos escrever um livro?" Eu falei: "Ah, vocês são doidos, né, o que que eu tenho para contar num livro?" E aí não quis escrever esse livro, né, mas depois, vivendo tudo o 2022, vivendo 2024, eu percebi que realmente a gente tinha história para contar e as pessoas precisavam saber. E aí eu fui convidada pelo Fundo de Respiro, que é um projeto dentro do Instituto Marielle Franco, que é conversar com candidatas, né, falar sobre o pós, dar um momento para elas respirarem, porque as pessoas querem saber da candidata, mas ninguém quer Sim. saber da candidata por trás. Porque você volta para sua vida real e aí? Você Tem uma tem uma história, né? esperança, você planta a esperança nas pessoas e aí, né? E aí, então, participei desse projeto. Então, todas as mulheres que participaram desse projeto escreveram esse livro, que é você contando sobre a sua trajetória após as eleições. Lanço em Brasília, né, com a família da Marielle, com a filha, com a mãe, com a irmã Aniele. Conheci a Aniele já em outros lugares, então tive com ela novamente. Tive o prazer também de estar na Embaixada da França com todas as mulheres negras eleitas da América Latina. Acho que foi um feito histórico para elas e para mim também. E é importante esse livro que ele chegue em mais lugares, né? Porque ele é gratuito. Você pode baixar para o Instituto Marielle. A gente conseguiu pouquinhos exemplares, Uhum. né? Mas a gente vai. Eu trouxe até ele pra gente tirar uma foto. Nossa, cadê? Tá ali na bolsa. Já quero, já vamos pegar, Eu já vai trouxe mostrar, né, até amiga? ele. Vamos mostrar. Vozes da Resistência. Uau! Olha que Daí o lindo. impacto Vou de guardar ter aqui. Benedita assinando o prefácio do livro, né? A gente tem quando a gente olha as nossas referências de mulher negra, a gente tem Benedita, e aí eu ter esse livro, eu não conhecia ela nesse dia, eu já tive com ela em outros momentos, em Brasília, mas nesse dia a gente não se encontrou. Mas ela teve um vídeo que ela mandou, eu até tenho esse vídeo que eu guardei, dela falando sobre o livro, então se ela fala desse livro, ela fala de mim. Com Ela fala um pouco certeza. da minha história, desse lugar que a gente ocupa. Então esse livro, assim, marcou muito a minha vida. Eu acho que esse livro precisa marcar outros espaços aqui no estado de Goiás. Eu quero levar ele para mais lugares, né? O meu projeto para esse ano ainda é achar alguém que queira imprimir mais exemplares. E vai dar certo, né, amiga? Com certeza. E quando você. Pode até lançar outros também, tá? Eu quero Eu ler já esse daqui, né, estou, amiga? Já tá trabalhando em outro? Ah, tá já trabalhando em estou outro? trabalhando em outro, Oh, mas conta agora pra esse é gente. meu mesmo, contando a minha história. Eu quero que chama Negra do Cabelo Azul, porque eu me torno essa mulher potente com cabelo azul. E quando eu era criança, eu colocava uma toalha azul na cabeça. Nossa. Então, o que me fazia me sentir mulher quando criança era uma toalha azul. E eu torno uma mulher potente com cabelo azul, né? Que é o meu cabelo político, é um cabelo azul. E depois eu vou pesquisar a vida da Érica, e a Érica também tem essa história de pôr uma toalha azul na cabeça. A Erika Então, Hilton? a Érica Hilton. Então, acho que é A muito. própria, elas são amigas, isso mesmo. Mais que Sim, sim, amigas, sim, friends. sim. Acho que todas as transeleitas do país a gente conhece. Não somos amigas de todas, Unidas. mas já conversamos, temos um grupo. Tivemos um grupo e um tempo para falar sobre política. Eu conheço algumas. Entendi. E quando que você parou e percebeu que sua história poderia inspirar outras pessoas? Você falou, nossa, eu acho que realmente minha história vale a pena contar. Eu acho que foi o impacto das ruas, sabe? Estar nas ruas e as pessoas falarem assim, pessoas que nunca falou comigo, pessoas que eu nunca vi, me vim falar comigo, tipo, eu vi seus vídeos, eu te acompanho nas redes sociais, nossa, sua história é muito maravilhosa, as pessoas esperam o meu dia, o meu bom dia, as pessoas esperam o que eu tô fazendo, então, tipo assim, uma coisa que pra mim é normal, as pessoas Sim. esperam pra ver isso. E aí comecei a enxergar as pessoas falando mais sobre política, as pessoas querendo entender mais sobre política, e também vi outras pessoas gravando vídeo, começando a contar suas histórias também, começando a ocupar espaços que elas já tinham tempo que elas queriam ocupar, mas elas tinham Uhum. medo. Aí parece assim, por ser bombom tá podendo, por que que eu não posso, né? Então eu vi muitas Isso é bom. pessoas seguindo, sabe? Por ver eu seguindo um legado, né? Mas acho que o meu maior impacto foi uma mulher que nunca não tinha sentido na vida. Não, eu acreditava que eu não tinha um sentido na vida.
E eu perguntei pra Deus se eu teria sentido na vida, aquela coisa toda. Aí Deus me colocou esse na política, tal. Mas aí eu viajo para São Paulo. Nunca fui em São Paulo. Eu tô em Guarulhos. Quem já foi em São Paulo viu o tamanho de Nossa, Guarulhos. sim. E eu fui parada várias vezes no aeroporto de Guarulhos para tirar foto. Ah, você que é bombom, deixa eu Que tirar foto com bom. você. Aí eu lembro que teve uma menina que veio falar comigo assim, chorando, sabe? Você é a minha maior inspiração, eu sou muito sua fã, eu votei em você, minha família votou em você. Então, aí eu percebi que o que nós estamos construindo é importante e impacta a vida de outras pessoas. Aí, e assim, a gente começa a olhar também que nossa história até aqui foi contada pelo sangue, né? A gente conta a vida, conta a nossa história, lembrando daquelas que se foram, né? As que foram mortas, assassinadas ou porque se mataram, que tem vários tipos dessa violência. E aí a gente enxergar que temos a oportunidade de reescrever essa Sim. história de uma outra maneira. Acho que é nesse momento que eu enxergo que sim, preciso deixar essa história registrada em filme, que eu quero um filme, eu tô assim, Ué, doida mas Deus já tá para ter um escutando, né? filme. Você pediu pra ele, ele Tô jogando no já tá, universo, tô tá jogando no jogando. A universo. cocriação, né? Sim, sim, acho que Goiás precisa desse filme, dessa história, porque a gente precisa mostrar para o país que Goiás não é só sertanejo. Goiás é, sim, um dos maiores polos sertanejo, mas não é só isso. Goiás tem muito mais na cultura, na arte, na política, na culinária, Em tudo. e as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam vir para Goiânia sabendo que tem outras possibilidades, que Uhum. tem outros espaços para ocupar. Sim, trago a Jennifer Lopes pra Goiânia, por favor. A Shakira. A Shakira, Ah. diva. E como que foi a sua entrada na política? Conta um pouco para quem não conhece, as primeiras eleições que você disputou, quem que é a sua grande referência também que eu queria saber, porque quando você entrou, eu acho que a gente não tinha a Erika Hilton eleita ainda, né? Como deputada federal. Não, eu acho que já. Não, Como não, 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 federal, não. não. Quem que Ela era a já sua grande era referência? vereadora em São Paulo, que ela foi de mandata Ah, coletiva. Ela mandata já coletiva. era de mandata coletiva de São Paulo. Aham. Mas ela já era uma referência por trás mas eu não conhecia ela. Ela já era, mas eu não conhecia ela. Uhum. Então vamos contar da entrada. Foi por acaso, assim, o destino. Vou começar lá atrás para vocês entenderem o que acontece. Por um destino da vida, fui morar em Portugal, né? Minha família, conheci papai aos 18 anos, Uhum. conheci uma tia que morava em Portugal, e ela quer vir para cá, e quem não quer sair do país, né? E uma mulher Todo mundo que mora aqui, né? todo mundo que Quem não mora quer, aqui. né, gente? Não, imagina eu que sai da esquina e vamos para Portugal. Então eu fui para Portugal, realizei um sonho de sair do país, a viagem internacional, e eu tava nos vídeos da internet, né? E quando eu cheguei em Portugal, eu fiz assim, gente, realizei meu sonho. Agora o meu sonho é ser uma candidata eleita. Mas assim, nunca tinha ido atrás de político, de nada, aquela coisa toda. Jogou pro universo. Joguei pro universo. E isso há uns 10 anos atrás. Nossa. Aí passou-se muitos anos, não deu certo, voltei pro Brasil. Muito decepcionado, né? Porque eu tinha um sonho, né? De que lá em Portugal tinha um pé de dinheiro, eu ia voltar com um saco cheio. Mas aí voltei com mais dívidas do que fui. Mas tudo bem, é a vida do brasileiro. Chego no Brasil, vou tentar a vida. Mas fazendo meus vídeos, lanço um vídeo num alagamento, numa caixa d'água. Tô em casa, bebendo com os vizinhos, a rua alaga na chuva, que alaga até hoje. Não resolveu ainda, gente, deixa bem claro. E entrei dentro de uma caixa d'água, saí gritando, cadê o prefeito? Esse vídeo viralizou. 2 milhões de visualização, lançamos o vídeo meio-dia, 7 horas eu tava ao vivo no jornal. E aí, aquele impacto. Então, naquele momento, as pessoas começaram a enxergar o meu corpo como um corpo de luta, né? Um corpo de militância. Mas não me contaram. Ninguém pegou na minha mão e falou assim: Bárbara, você pode. Ninguém fez isso. Mas começaram a enxergar. Então, começaram a me ligar. Logo, logo teve eleições. E eu comecei a gravar vídeo pro Brasil inteiro. E eu sem entender o que estava acontecendo. A pessoa me ligava lá do Acre, grava um vídeo para mim. E eu gravava, mandava o dinheiro. Naquele momento eu queria saber do dinheiro, né? Não estava sabendo o que estava acontecendo. Se passou. Minha mãe encontra uma amiga de infância e aí ela me chama para ir num lançamento da casa de da casa de cultura Vovó Maria Conga. E aí eu falei, então vamos, né? Eu já tinha ido lá, mas nunca tinha ido nessa casa.
E fui. Quando eu cheguei lá, tudo aquilo maravilhoso, aí a Cíntia já veio de um lado, o Marco Aurélio do outro, assim, já fez aquela roda, assim. Queremos que você filie ao PSOL, você é uma mulher muito potente, a gente queria que você se filiasse e você saísse candidata. E já era para deputada estadual. Eu falei, vocês são doidas. Quem sou eu? Eu saí da faxina ontem. E não quis, fui embora pra casa. Não quis. Só que nessa, eu fiquei minha cabeça, porque na época tinha pouquíssimo tempo da a morte da Marielle. Então eu fiquei pensando, Marielle, 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 Marielle. Aí eu pensei, a minha vizinha de 15 anos falou assim: eu não sei se eu tenho sentido na vida, se eu vou ter um trabalho, se eu vou estudar, se eu vou casar. Eu não sei quem eu sou. Eu falei, não, peraí, eu sei quem eu sou a Bárbara Bumbum, e Uhum. você é você. Aí eu lembrei do convite, né? E aí eu pensei, eu tenho dois meios na vida. Ou eu vou morrer tentando, ou eu vou morrer sendo covarde e pensando por que que eu não tentei. Então ligo pro Marco Aurélio e pergunto pra ele, Marco Aurélio, como é que funciona esse negócio aí? Se for pra ser eleita, eu entro sim, mas se for pra ser cota, eu não quero. E aí tá, ficaram loucos comigo, né, nessa fala, e a gente começou. Aí não dava tempo para ter treinamento, né, para treinar. Pensa, uma mulher que estava na esquina, de repente falando para milhares de pessoas. E eu fui com a cara e a coragem, sem dinheiro, foi totalmente sem dinheiro, foi totalmente movimento social, foi totalmente a comunidade. E aí, a mulher mais bem votada do partido em 2022, eu tive 1.150 votos na primeira eleição. Não fizemos o coeficiente do Uhum. partido para poder eleger alguém, mas assim, foi um boom para mim, porque no meu pensamento, meus planos era fazer uma campanha maravilhosa, fazer história, porque eu já entro para a história, né, do estado, sendo a primeira mulher trans preta quilombola a ser deputada estadual. É, vou ter 100 votos. Se eu tiver 100 votos, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. E aí foi 1.150 votos. Aí acabou, meu bem. Eu ganhei esse Brasil inteiro. E aí, acho que foi 5 dias depois da eleição, eu já fui para Brasília, no Encontro Nacional das Mulheres Quilombolas com a CONAC. E aí eu já viajei para São Paulo, eu já viajei para Salvador, já fui para o Rio Grande do Sul junto com a comunidade indígena. E sabe, Uhum. muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Convidada a representar o Brasil em Nova York. Não Nossa, que fui tudo. por causa do dinheiro, mas tive o convite. Eu tenho uma reportagem depois da primeira eleição, no Guiné 10, que é um site famosíssimo na França. Eu tenho, acho que fora os TCC, que eu acho que eu passo dos 50, né, de pessoas do país inteiro que vieram a Goiânia para poder entrevistar, para poder entender quem é essa mulher. Então, e aí vem 2024, né, que eu saio candidata a vereadora, a primeira mulher preta, trans quilombola, vereadora de Goiânia. Tive 200 votos. Para mim, a campanha de vereadora é a mais difícil, É mais difícil, porque realmente. é o corpo a corpo. Sim, E para um corpo trans é muito difícil. Eu fui muito atacada, eu fui muito agredida, sério. mas eu tive que vim dessas eleições querendo não ser candidata mais. Mas aí eu entendo que a luta não é mais só minha, né? Eu não luto mais pela minha existência, eu luto pela existência de todas as pessoas que eu represento, né? Porque eu represento as mulheres pretas, eu represento a minha ancestralidade quilombola, eu represento as pessoas LGBT, as pessoas trans, as pessoas da periferia, as empregadas domésticas, que também são pessoas que pouquíssimas pessoas falam, Sim. né? Então, quando essa cadeira que a gente busca aqui no estado de Goiás é para trazer todas essas representações que elas podem sim, que elas podem sonhar, que elas podem ocupar outro espaço. Então, é um pouco disso que vem construindo esse caminho aqui em Goiás. Arrasou. Aí agora você recebeu o convite para ser pré-candidata a deputada federal. Como que está a correria? Nossa senhora, eu não queria, né? Na verdade, Eu não queria nenhum eu não pré-candidato. Eu não queria. queria. Eu não queria. Não, mas eu não queria ser candidata, né? Eu Sério, tava muito Bárbara. baqueada de 2022. Mas aí a gente tem que entender que a gente não tá ali fazendo uma coisa para nós. A gente Uhum. tem que entender que tem um partido, que tem uma corrente, que tem várias pessoas que constroem coletivamente com a gente. Querendo ou não, eu construí um nome aqui no estado de Goiás. Então era o mais importante nesse momento
que esse nome saísse pré-candidato a deputada federal, nesse primeiro momento, né? Aí depois desse momento de impacto, de sair pré-candidato a deputada federal, eu pensei comigo, né, fui deputada estadual e olha onde a gente chegou, então por que eu não vou arriscar? E outra coisa, Exatamente. teve uma pessoa que chegou pra mim e falou assim: "Você não tá achando que você tá um pouquinho demais, não? Você tem que ser vereadora, primeiro a gente é vereadora". Eu falei: "Por que que eu tenho que ser vereadora? Até ontem eu não podia ser ninguém. Até ontem eu não podia ser nada. Por que que agora eu sou cargo se for vereadora? Não, eu vou pleitear todos os cargos que eu achar que eu tenho possibilidade de fazer um bom trabalho. Se hoje é ser deputada federal, eu vou ser deputada federal. O dia que eu quiser ser vereadora, eu vou ser candidata a vereadora. Se amanhã eu quiser ser candidata a prefeita de Goiânia, a governadora do estado, não é você que vai falar para mim onde eu vou ocupar, é onde eu me sinto capaz de ocupar. Então aí parece que foi esse boom mesmo pra, não, agora eu quero ser Eu vou candidata. ser sim. Agora eu vou O ser povo tem candidata. mania de querer podar o sonho das pessoas, Ué, né? Mas, Tem que mas, mas começar. eu vou explicar um pouquinho do que por quê. As pessoas acham assim que nós, as pessoas pretas, as pessoas trans, a gente pode até ocupar, mas sempre o mínimo, Uhum. sempre o menos. Ah, você vai trabalhar num restaurante, qual que é o, para eles, né, para a sociedade, alguns, qual que é o menor emprego ali? É lá atrás, escondido, na cozinha, na limpeza. Então, para eles, esse é o menor cargo dentro do negócio. Então, na É política, sempre assim para mesmo. eles, eu hoje, depois de tudo que eu construí, eu posso até ocupar. Mas eu só posso ocupar de vereadora. Por quê? Dentro da política, o menor é a vereadora. Também, né, amiga? Sim, Vereança também, né? é Querendo os ou não, mais né? próximos da Mais próximo da sociedade, né? Que sociedade, é as mais importante. próximas da É verdade. sociedade. Um pouco estranho, eu acho estranho assim, porque às vezes eu fico sem entender, porque eu preciso ocupar um lugar, mas a minha bandeira é tão grande, é tão ampliada, que eu não sei se vereadora vai fazer tudo que hoje a Bombom propõe para o Estado, sabe? Porque eu hoje, na pré-campanha para deputada federal, eu converso com mais de 50 cidades, já se colocando para fazer a minha pré-campanha e fazer a campanha para essa mulher preta, né? Então aí eu fico pensando, e depois, se o Estado não traz essa referência, como que vão ficar essas pessoas que estão plantando essa semente junto comigo? É verdade. Então eu fico um pouco preocupada também. Mas também entendo que é importante trazer essa referência como vereadora para Goiânia, não tem Claro, problema, claro. porque o fato aqui é ocupar qualquer cadeira que tenha, que mostre para a sociedade que elas podem e ter o poder da Sim, caneta, sim. né? Se eu não posso fazer para o estado inteiro, mas eu sou vereador, eu posso ser exemplo para o estado e outras pessoas ampliar essa corrente. Então, eu falo sempre, na política a gente nunca se perde, né? O que eu aprendi e a mulher que eu sou hoje, eu devo à política, eu devo os espaços que eu ocupei, né? E eu posso ter o privilégio hoje de estar ocupando assim todos os espaços grandiosos dos Sim. estados, né? Já estive homenageada na Câmara, homenageada na Assembleia, já estive no STF, já estive no Parlamento, já estive na Prefeitura de Goiânia e muitos outros lugares que um corpo trans nunca ocupou. Então, para mim, eu já estou construindo um legado desde agora. Muito bom. Lógico que o ser eleita dá um boom, né? E começa a entrar dinheiro, porque não tem dinheiro ainda. Pra fazer as coisas, né? É, Inclusive, né? É, o Fabrício Rosa é o único, né, amiga? Que tem no estado de Primeiro, né? Goiás? Vereador de Goiânia, De- agora em Goiás Em não. Goiás? Não, tem o Rimei de Ah, é mesmo, Anápolis. verdade. tem, Mas o Verdade. e Fabrício é o agora primeiro vereador eu descobri um também LGBTQI, lá em né? Jataí, E mas já ele tá. é LGBT e é do PL. PL. A Sério? gente conheceu ele na parada agora de Jataí. Nós nem Como sabia que assim, gente? tinha. Nós nem sabia que tinha, mas conhecemos lá. Eu não sei nem o nome dele, mas eu sei que é um vereador eleito, é assumido LGBT do PL em Jataí. Pronto. Bacana. Hoje a gente tem, né? Igual a gente falando da Erika Hilton, mas era um cenário que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente não tinha, não era realidade, né? Como que você percebe esse avanço? Você não me falou também da pessoa que foi aquela que te motivou a entrar na política, que você olhava e falava assim, uau. Foi a Inspiração. Marielle? Marielle Franco é uma semente muito forte. Marielle Franco é uma semente muito forte. A gente, antes de entender a política, antes de ser essa mulher, eu já pesquisava, já via nas redes sociais esse impacto que Marielle se tornou, né? Que hoje ela é mundial, Sim. né? A história da Marielle é mundial.
E eu fiquei muito impactada de uma mulher da periferia com aquele poder, com aquela marra, É. com aquela capacidade. E aí, quando vem tudo isso, que eu posso ser também uma semente, posso não sou, né, uma semente de Marielle, eu fico muito impactada. E é um. Você tem, tipo, que como que você deve, tipo, uma coisa, você teve aquela, você não pode perder aquela potência, não pode deixar cair aquela potência, então, porque eu trago ela como referência, então eu tenho que dar seguimento ao que ela está construindo, o que ela construiu no Rio de Janeiro, que hoje construímos nacionalmente pela história de Uhum. Marielle. Então, e às vezes assim eu tô querendo na, mas aí eu lembro de Marielle, eu falo, não, não posso deixar a peteca cair, porque olha quem foi Marielle, olha o que ela deixou para trás. Um dia eu vou embora e eu preciso deixar um legado para trás. Então, acho que o primeiro de tudo foi Marielle, sim. Fiquei muito preocupada, né, de ser mais um corpo que deita, né? Sim, O estado de eu Goiás ia é perguntar sobre isso. o estado de Goiás é muito difícil, mas eu posso dizer uma coisa muito legal do estado. Fui agredida, não tem como. Mas eu acho que eu não fui agredida um terço do que eu imaginei. Eu acho que eu imaginei muito mais, ser mais agredida do que eu fui. E eu vi o estado entendendo a importância desse corpo, sabe? Muitos convites, sabe? Eu não paro, né? E eu só não ocupo mais porque eu preciso sobreviver, né? Uhum. Porque se eu tivesse tempo, eu tinha muito mais espaço para ocupar. E Goiás, para mim, entendeu um pouco do que é esse corpo. Mas tive, sim, todo tipo de ataque que vocês possam imaginar nas redes sociais, ameaças. Na eleição de 2022 teve Ixi, ameaças que eu não infelizmente. acho que eu não expus para não assustar minha família, para não assustar os vizinhos, mas teve ameaça. Eu lembro que tinha um contato que mandava foto de faca, que mandava foto de revólver. Meu Vira e Deus. mexe eu recebia uma mensagem e tinha, eu abria, era um revólver, era uma faca. Mas assim, perto do que eu imaginei, perto das candidaturas que eu acompanho no país, eu acho que ainda está muito tranquilo, assim, do que eu estou construindo aqui no estado. Você tem algum medo, Bárbara? Está preparada? Porque, infelizmente, as ameaças não vão parar, você sabe, né? Eu acho que o meu medo hoje, como essa mulher que constrói, é de não deixar realmente um legado para o Estado. Acho que tudo que tiver que acontecer, vai acontecer, não tem para onde Sim. correr. Não fico muito alimentando o problema. Acho que problema todo mundo tem. Uhum. Não dá para ficar aqui sofrendo. Ai, não. Eu sou daquela assim, quebrou o copo. Nossa, quebrei o copo. Não, gente, vai pegar a pá, vai pegar a vassoura, vamos juntar aqui, vamos catar, porque as crianças vão pisar aqui. Vamos resolver o problema. Quebrou, era lindo, era da sua avó, pega um caco aí, bota no porta-retrato. Eu acho que é isso. Não Vamos dá pra. durar? Vamos durar, não dá pra ficar alimentando, alimentando. Eu fico muito nervosa quando eu vou participar dos lugares. Eu fui participar. É, vereadora por um dia na Câmara de Aham. Goiânia. Foi o primeiro momento ali que eu tive aquele sensação daquele poder de sentar numa cadeira. Foi muito bom. Aí eu cheguei lá, eu comecei a ficar nervosa, porque assim, as mulheres iam falar, elas começavam a falar a mesma coisa que são faladas há 50 anos. Sabe? O momento delas de dar A gente uma já tem virada. poucas mulheres, né, Não, na aí, política. ai, porque mataram não sei quem, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei, sabe? Sim, Só sei. alimentando o problema, alimentando o problema, alimentando o problema. Falei, gente, nós temos a primeira vez que essa casa tem, acho que era 36 mulheres sentadas como vereadoras eleitas. É o momento da gente mostrar que nós somos capazes, mostrar as nossas soluções, mostrar as nossas construções, e vocês estão lembrando só dos problemas o tempo todo, né? E aquela coisa de ficar pedindo agradecimento, sabe? Ficar, ai, deixa eu agradecer fulano, fulano. Nossa, é um Se eu for saco. agradecer todo mundo Nossa, aqui é um saco. que me fez chegar até aqui, o O podcast podcast é um ano, inteiro. né? O Não vai podcast de logo um ao ano. ponto, né, Bárbara? Fica um ano, ai, Você agradeço minha tem dois, avó, eu meu te dou 2 minutos cachorro. de fala. Pois Você é. vai perder 2 minutos agradecendo. Não. Você agradece depois, né? Você tá ali você tá na Câmara de Goiânia, você tá na TV Câmara, ao vivo, as pessoas estão te assistindo no país inteiro. Eu tinha minha amiga me assistindo em Portugal, minha família me assistindo em Portugal ao vivo, eu tinha minha amiga nos Estados Unidos me assistindo ao vivo. Então Uhum. eu tava ali, eu não podia descer do salto.
E aí, tanto que depois que eu postei os vídeos na rede social, uma amiga minha ligou desesperada. Ai, Bumbum, você tá eleita? Eu perdi alguma coisa? Eu falei, Como calma. assim? Eu fui eleita sim, mas por um dia. Fui vereadora por um dia. Então, eu acho que é um pouco disso. Apresentar o problema, porque é importante, Claro, para saber do que você está falando, mas junto com o problema, a solução. exatamente. Para cada problema, uma solução. Para cada problema, uma solução. E uma coisa que é muito importante no estado de Goiás, unir. Acho que a gente precisa começar a unir as coisas, entender que a gente não está sozinha. Que eu acredito que muitos dos nossos problemas, ele não avança porque as pessoas querem resolver ele sozinho. E a gente não dá para avançar ele sozinho, né? Acho que a gente tem que unir esse avanço com os movimentos sociais que estão lá na base, que estão lá na comunidade, Uhum. né? Você falar de violência, você falar de pessoas em vulnerabilidade é muito fácil, mas aí não chega lá na comunidade, o que que adianta? E hoje eu vejo o Estado falando sobre tudo isso, falando sobre as mulheres trans, falando sobre a mulher da periferia, falando sobre a empregada doméstica, falando sobre a criança, mas não sai dali, do ar-condicionado, da salinha bonita, né? Todo mundo pega seus carrão, viaja no final de semana porque trabalha, né, na escala de 5x2, Uhum. e a E periferia olha vai, lá, viu? e a, Nem a sei por periferia vai dois. ficando. Então é isso que eu falo, a gente tem que unir nossos projetos, as nossas soluções com as comunidades, com a comunidade e com os movimentos sociais, porque eles estão lá 24 horas. É ele que sabe quem é a Dona Maria que está sem a cesta básica, quem é o Uhum. seu Zé que precisa fazer uma cirurgia. Eu tive agora, essa semana, eu cheguei para faxina, uma senhora me liga, desesperada, porque ela precisava de um lugar para ficar. Ela tem 80 anos, está com câncer, precisa fazer uma cirurgia e foi expulsa de casa. Porque não tem Meu condição de pagar Deus. aluguel, a Meu, dona expulsou ela da casa. Meu Então a sério? Deus. vizinha deu uma área para ela. Então ela tá dormindo numa área. Então, você entendeu? Aí Nossa. você vai, quando é amanhã, tem uma reunião lá na Assembleia, uma reunião lá no parlamento para falar das pessoas idosas, nananã, Ah, nananã, mas as que realmente estão precisando não chega essa discussão, não chega esse local. E essa é a minha luta no estado de Goiás. Primeiramente, a casa de acolhimento das pessoas LGBT, mas acho que fortalecer as casas de acolhimento, né? A gente precisa fortalecer as que já estão abertas e Superlotadas, né? Sim. superlotadas, e precisamos abrir outras. Mas eu falo, união, unir essas casas com o trabalho da. Eu vejo muito com os moradores em situação de rua, o quanto eles se dispõem a trabalhar para construir a própria casa que vão acolher, sabe? E eu vejo as pessoas dando mínimo a isso. Eu estive num evento na Defensoria Pública, onde eles falaram, várias pessoas que estavam ali em situação de rua, que um estava na rua, mas era pedreiro, um estava na rua, mas era pintor, estava na rua, mas era soldador. A gente se propõe a construir, a reformar. A gente precisa que alguém olhe por nós. Eu falo, ninguém tá na rua porque quer, sabe? E tem Mas muitas aí, pessoas que criticam ainda, né? cadê? Ninguém põe, ninguém olha, ninguém ajuda, ninguém tá junto. E é difícil isso. Então é um pouco disso que eu Uhum. tento trazer para o Estado. E quando eu ocupo os espaços, as pessoas entendem que eu não ando só, né? Eu não ando sozinha. E em época eleitoral, a gente vê muito esse discurso das pessoas desanimadas, né, Bárbara? Porque parece que são sempre os mesmos nomes, aqueles grupos históricos que comandaram o Estado ou o Brasil. E a gente fica meio desanimado, mas é na política que a gente muda essas situações que você colocou, né? É só na política, às vezes. Só na política, E só na aí, política. agora, ano eleitoral de novo, você coloca seu nome novamente. A gente tem um cenário aqui em Goiás também, como eu citei, os mesmos nomes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário, né? O PT tem uma parceria, uma federação aí com o PSOL. Você é do PSOL. Como que você avaliou o nome que foi colocado do PT? Você acha que existe a possibilidade de aliança? Ou você acha que o PSOL vai seguir um outro caminho? Oi. Primeiro que eu não conheço muito essa pessoa que foi O escolhida. Luiz Acho que César Bueno, né? Luiz César Bueno não é um nome muito conhecido. Olha que eu tô dentro do cenário político, eu tô dentro, né, dos Verdade. corredores aí da política. Estive várias vezes com a Adriana, várias vezes com várias pessoas. Tô sempre com o PT construindo, Uhum. mas assim, eu achei um pouco ousado, né, pro PT, ousado, né, pro PSOL.
se for caminhar junto, porque é um nome que não é conhecido. Nós estamos aí anos e anos construindo a esquerda, né? Porque a esquerda está se construindo no Estado, ela não tem uma força grande no Estado, e aí a gente colocar um nome que não é conhecido no PT, que é esse partido forte da esquerda, e o pessoal que está caminhando junto, é ousado. É uma ousadia. Pode ser um tiro que vai ser bom para a esquerda e para as nossas lutas, mas também pode ser um tiro que vai colocar muita coisa a perder, né? Ou o pouquinho que foi construído aqui nesse estado, né? Se falou muito do nome da Adriana Cosse, né? Eu não posso ampliar muito dentro das discussões do PSOL, porque o PSOL é construído por várias correntes, Sim, né? sim. Então, a nossa corrente tem um posicionamento, mas eu não sei o que as outras correntes estão pensando ainda, porque ainda não foi decidido, né? Até então, a nossa candidata a governadora é a Cíntia Dias, né? Nossa pré-candidata. A governadora é a Cíntia Dias, mas ainda tem essa discussão na mesa de apoiar o PT, né? De ter essa união Sim. de candidatura. Mas eu ainda acho ousado. Eu acho muito ousado. É tão ousado que eu acho que é pra fortalecer o Daniel Vilela. Você acredita? Meu ponto de vista, de jornalista. E é um campo, assim, que a direita já tá dividida também, né? E aí a gente fica pensando, será que a esquerda vai se dividir também? Ou será que a esquerda vai se unir? A gente fica pensando Mas já tá várias dividida, coisas. né? Porque eles têm um candidato deles, que é a Cíntia, né? Ah, mas até mês que vem a gente não sabe, né? A gente tem assim, né? Se realmente ficar nessa, aí se for decidido dentro do partido, o Sim. nosso nome é a Cíntia Dias, Uhum. né? Mas tem essa discussão nacional e do Estado de apoiar o PT, né? Ao governo. Mas é aquela coisa. A Cíntia, que é presidente do PSOL em Goiás e Sim. também já foi pré-candidata, já foi candidata a governadora. Qual que é a sua opinião sobre, né? Eu sou jornalista, Não, né? eu Eu quero não saber tenho sua opinião. opinião. Eu Tem sou sim. jornalista. Vamos lá falar da Ela Bárbara, que é o foge, que ela interessa, foge. né? Eu quero saber mais da Bárbara, eu quero saber mais desse livro aí que você falou que está escrevendo. Eu quero saber das suas perspectivas futuras, o que que você sonha, onde você almeja chegar. Meu Deus, muitas Não, é perguntas. porque assim, hoje a gente Coisas consegue reais. ver possibilidades, Sim, tem né? muitas Eu possibilidades. tava assistindo o programa da Erika Hilton. Érica Ah, Pode, maravilhoso. Érica E aí, pode. muita gente falando, minha presidente, minha presidenta, minha presidenta. Então, assim, são coisas que a gente discute hoje, né? Então é Então, abre bom. caminhos para você sonhar Sim. também. O bom que eu vou começar a minha resposta, né, minha presidenta, né? Então, sim, né, construímos que a Érica seja a nossa presidenta em 2030, mas acredito que para a gente trazer a Érica Hilton para ser a nossa pré-candidata a presidenta, para ser a nossa candidata ou ser a nossa presidenta eleita, a gente precisa construir as nossas bases. E Goiás está no centro do país Sim. em todos os aspectos, financeiro, né? Brasília está aqui, né, no estado, de um jeito, né, tudo bem. Mas a gente precisa construir as nossas bases. Não dá, as pessoas têm que entender que uma pessoa não faz verão. Só a Erika Hilton não faz verão. Só a Bárbara Bombom não faz verão. Então, a minha pauta, a minha luta que eu trago para o estado de Goiás, nós precisamos ocupar todos os espaços. Porque tudo, não, a eleição não acaba no dia dos votos. Sim. Tudo é votado. Dentro da Câmara é votado, dentro da Assembleia é votado. Então não adianta ter uma mulher preta trans dentro da Câmara de Goiânia, se quando eu trazer um projeto para a nossa comunidade, não vai ter pessoas que apoiam e que votam. Quando eu precisar que aquele processo passe por um advogado, passe por um juiz, né, sei lá o que precisa passar, não tem uma pessoa que entenda a luta do meu povo, então não adianta. Então a gente precisa que as pessoas LGBT, que as pessoas pretas da periferia ocupem todos os espaços. E as pessoas têm que parar de achar que só o espaço de poder é importante. Sim, é muito importante hoje que pessoas pretas tenham o poder da caneta, que pessoas pretas antirracistas entendem o que é o poder da caneta. Mas a gente precisa de você, mulher preta na linha de frente no shopping. A gente precisa de você, de pessoa LGBT na linha de frente no restaurante, porque isso é reconhecimento. As pessoas começam a se reconhecer. Se eu chego num shopping e quem me recebe é uma mulher preta, você já
né? Quando você chega num hotel, quando você chega num qualquer lugar, você nunca vê uma pessoa preta. Quando Não. você vê uma pessoa preta, quando você vê uma pessoa LGBT nesse lugar, ela tá lá passando com o carrinho de limpeza, ou ela tá lá na cozinha, e sempre nesses Sempre. lugares de Verdade. servidão. Então as pessoas pretas se reconhecem nesse lugar e a gente precisa mudar isso. Então, precisamos sim que mais pessoas pretas da periferia, LGBT, pessoas trans, ocupem outros espaços. Mas precisamos que essas pessoas também ocupem sabendo a luta dessas pessoas. Porque estão chegando algumas que mas não entendem a luta de outras mulheres, não entendem a luta da comunidade LGBT, não entendem a luta de mulheres trans. Que isso é muito mais importante. Não é só ocupar. É o que nem eu falo, o negócio não é ocupar, é como ocupa. Então, o meu sonho hoje é ocupar, não importa onde. Se for lá na minha rua, na minha comunidade, que eu vou fazer história, que eu vou fazer a diferença, Uhum. eu vou realizar meu sonho ali, na comunidade. Se não é lá mais, ali não me cabe mais. É sendo uma mulher eleita como vereadora, como deputada, como governadora, senadora, presidenta do Brasil eu já acho forte. Né? Eu fico, deixo pra Érica, presidenta. Posso até ser vice, quem sabe? Ah, Se ela quiser imagina. sentar para conversar, eu posso até ser vice. Tudo. Mas assim, eu acho que é isso. Acho que não tem um lugar específico que a Bárbara Bumbum vai ocupar. Qualquer lugar que for disposto pelo destino que essa mulher ocupe, eu quero fazer o melhor, eu quero fazer história. Eu quero que aquele momento que eu ocupar aquele espaço, as próximas pessoas que for ocupar aquele espaço entendam o poder que é aquele lugar, independente dele. Se é na minha rua, como liderança de bairro, se é vereadora de Goiânia, se é prefeita, não importa. O importante é trazer essa força da mulher preta, essa força da mulher quilombola, da comunidade LGBTQIAPN+, das mulheres trans, porque eu fico assim, sem entender um pouco a sociedade, o quanto nós, a comunidade LGBT, somos assim, a gente não deita, enquanto a sociedade inteira nos quer nos derrubar, nos demonizar, a Sim. gente é expulsa das nossas casas, a nossa família nos larga aos léus e a gente é feliz. A gente, quando se coloca para fazer alguma coisa, a gente faz o babado, sabe? A gente acontece, né? Eu vejo, eu tava na parada LGBT de Jataí, que eu cheguei agora, tô Uhum. até cansado até hoje dessa parada, mas assim, eu fiquei assim em choque. O interior de Goiás, o tamanho, como é Jataí, né? O Sim. polo que é Jataí, e eu vendo aquelas pessoas assim, cada uma mais grandiosa que a outra, LGBT mais dentista no interior, LGBT e, sabe, ocupando os Sim. espaços. Então, eu acho que essa inspiração de Jataí precisa ocupar o estado inteiro, que nós, as pessoas LGBT, precisa ocupar todos os lugares. Difícil é. É difícil para todo mundo. Vai ser difícil para a gente? Vai. Mas a gente não tem o direito de desistir. A gente não tem. Que isso. E Ó antes de mesmo. encerrar, eu queria saber também como que foi se transformar em Bárbara Bombom. Você falou que foi aos 18 anos, né? E até falou que foi um pouco tarde, mas quando criança você já se identificava como uma pessoa trans? Como que foi esse processo de transição? Eu acho que como uma pessoa trans é muito forte. Eu já era uma criança LGBT, Uhum. né? Eu nunca performei ser menino, nunca me vi como menino, nunca fiz educação física, nunca brinquei de bola, sabe? Nunca fiz. Às vezes fazia pra não apanhar da mãe, do pai, fazia aquela performance assim na frente. Quando virava as costas, eu tava ali brincando de boneca com uma toalha na cabeça. A toalha azul, A toalha inclusive. azul na cabeça. Quando eu me torno essa mulher trans, foi um pano na cabeça, literalmente. Fiz 18 anos, meia-noite, que eu esperei a vida inteira. A mamãe evangélica da Igreja do Véu. Então eu Nossa, tinha que sétimo vestir dia. terno e gravata, né? Eu queria morrer. Tive depressão, tive crise do pânico, tive tudo Nossa. que você imaginar. Problema de urina, urinário, porque eu não ia no banheiro. É uma coisa que fala de, o problema do banheiro. Eu já tinha problema de ir ao banheiro quando criança, porque eu era uma criança LGBT. Eu não Uhum. poderia ir no banheiro da escola, mesmo sendo menino, porque os meninos da escola me agrediam dentro do banheiro. Então eu não podia ir no banheiro das meninas, porque eu não era uma menina. Né? E aí eu tinha que ir no banheiro dos professores. Só que a equipe da escola me demonizava, porque eu era uma criança LGBT.
Então, eu já era demonizada pela equipe da escola. Então, eu tive muito problema urinário, né, Uhum. na escola. Então, a discussão do banheiro começou lá atrás, onde nem era mulher trans. Só pra você ver o babado. Então, me torno mulher trans com um pano na cabeça, um batom, e eu fiz 18, eu me torno na quadrilha. Quando foi ter quadrilha, foi quando a sociedade me viu de mulher, quando a sociedade viu quem eu era dentro de mim. E foi um impacto, assim, no setor lá do Ponta Caiana, eu morava no Ponta Caiana nessa época. Vai ter aquela quadrilha de homens veste de mulher, mulher veste de homem, e eu me torno uma mulher para dançar quadrilha. Só que eu não quis me vestir de caipira. Eu botei uma mulher bem bonita, uma mulher bem gostosa, fui pra rua e nunca mais deixei de ser bombom. Nunca mais deixei de ser mulher. Eu acho que tinha um menino da escola que eu era apaixonada, que quando ele me viu daquele jeito, ele falou pra mim assim, essa aí eu caso. E aí pronto. Então, se é com essa que você casa, tama. Ó, bate bola. Fazer uma pergunta, você responde O que com vier na resposta. cabeça. Isso. Quer fazer junto comigo? Que nossa produção mandou aqui, ó. Isso aqui. Pode fazer, amiga, pode fazer. Um filme. Filme. Eu gosto de Mudança de Hábito 2. Um livro. Pô, O Rosa dela, da né? Resistência. Isso, eu achei que você ia falar outro. Eu pedi. Rosas da Eu Resistência. falei, casa. Um lugar de Goiás. Lugar de Goiás, acho que é a casa da minha avó. Arrasou. Uma mulher que te inspira. Ixi, é difícil, porque tem vários patamares, né? Mas hoje é a minha avó. Minha avó, aos 90 anos, uma mulher que fala muito bem, uma mulher que escondeu quem ela era, né? Essa Uhum. mulher quilombola, por medo, né? Do racismo, do preconceito, mas então... E se você vê minha avó hoje, você não acredita que ela tem 90 anos. Ela não aparenta ter 90 anos, né? E ela fala pra mim, se ela pudesse, ela queria estar aqui nesse cenário político. Então ela me inspira muito. Arrasou. Um conselho que você leva pra vida. Um conselho que eu levo pra vida, não se arrepender do que eu não fiz. Se eu não fiz, não tem como me arrepender. O Brasil precisa de mais? Tem que ser só um, ó. Só uma. Tanta coisa que precisa. Um. Respeito. Acho que o Brasil precisa de mais respeito, porque acho que o respeito é a base. E a luta de todos os meus. Todas as lutas, ela começa e termina no respeito, né? Eu acho que se as pessoas respeitassem mais, ou entendessem o que era o respeito, existia muito menos violência. Porque você. Como que eu vou te explicar? O respeito ele começa de casa, ele é de berço. Então, se você aprende a respeitar, você sabe que você não pode fazer uma grosseria com uma pessoa Sim. preta, com uma pessoa da periferia, que você não pode achar que uma pessoa tem que ter menos que você, porque, né, é uma falta de respeito você achar que aquela pessoa merece aquilo mais barato e você o mais caro. Isso é uma falta de respeito. As pessoas não conseguem entender. Então, acho que para mim é o Sim. respeito. A última agora, o Brasil precisa de menos? Bolsonaristas? Tava esperando essa parte, acredita? Eu acho que precisa de menos bolsonaristas, não sei. Eu acho que vem. Ai, então é isso, gente. É isso, foi ótimo. Obrigada, amiga. Obrigada, Obrigada, amiga. Bárbara, você que acompanhou. Que as pessoas possam acompanhar as nossas construções, o que Bárbara Bombom hoje ocupa nesse estado é muito importante. Quero muito voltar aqui depois sendo uma Volte mulher sempre. eleita nesse estado, Não Sim. esquece da gente, não, quando for eleita. Não esquece do hein? ai, não, tá? né? É. Que seja sendo uma deputada federal, mas pode ser outros cargos, não Sim. importa. O importante é ocupar. É isso, um beijo da Bombom, porque Bombom é tudo de bom. Redes sociais, @. É @Bárbara Bombom. Então é isso. Obrigada, Giovana. Bárbara, obrigada pela sua participação. As portas estão sempre abertas. E não fala que presidente é longe, não. Se você sonha, você pode alcançar, né? O primeiro passo já tá dando. Então, ó, quem sabe um dia, não limita seus sonhos. Não, mas se chegar a oportunidade um dia de ser essa pré-candidata, eu Aí acho você vai que falar assim, não quero não. Eu não queria, não. acho que eu vou fazer essa. Eu não queria, mas vou acabar fazendo. Não é uma coisa que eu espero, né, de um dia ser presidenta do Brasil, mas se for essa oportunidade de ter uma mulher preta, quilombola, transista, faxineira do país,
Acho que não vou arrear, não. E é que a gente não está sozinha, né? Não posso pensar que eu vou ser pré-candidata a presidenta do Brasil sozinha, né? Eu vou ter várias pessoas construindo essa pré-candidatura, esse mandato, Sim. esse plano de governo. Então, não posso não ver essa possibilidade. Mas nesse momento, não. Joga pro universo, joga. E pra você eu jogo, gente, esse podcast maravilhoso. Curta, siga, acompanhe o Ai Notícias Goiás, o Ai Podcast Goiás, a conexão certa pra quem busca a verdade. E até a próxima. Beijos.